Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos Nós ainda estamos na época da Páscoa. Nós estamos vivendo assim neste ambiente, ainda embora parece já no passado, 2 semanas, 3 semanas, faz diferença. Mas não faz diferença para a nossa vida, porque Páscoa é sempre presente em nossa vida. Sem Páscoa não haveria filhos de Deus, conforme Marcos falou. Sem Páscoa não haveria cristãos. Sem Páscoa não haveria salvação. E por isso, a importância de nós lembrarmos e mantermos este espírito na nossa vida de cristãos. Mas nós vamos contextualizar, nós vamos, de certa forma, lembrar um pouco dos acontecimentos deste fato. Antes da Páscoa houve toda a Sexta-feira Santa, quinta-feira já começando com o sofrimento, com a agonia, com a aflição de Jesus, que culminou na cruz. Culminando na cruz com morte. E com a morte tudo acaba. Pelo menos esse é o pensamento de muita gente. E esse talvez fosse também o pensamento dos discípulos. Jesus morreu. Não temos mais esperança, não temos mais líder, não temos mais alguém que nos conduza, não temos mais alguém que nos ensine. E os discípulos, na sua dependência, estavam desesperados. Mas depois desta sexta-feira em que Jesus morreu, veio o sábado. E o sábado para os judeus era um dia de descanso total, de inatividade total. E com certeza foi um dia no qual eles tiveram tempo, oportunidade de refletir sobre os acontecimentos do dia anterior. Mas com certeza também entre eles, os sentimentos de abandono, de orfandade, de não saber o que fazer dali para frente. E passou o sábado, neste clima de muita tristeza, de muita aflição e indefinição. E veio o domingo. Domingo para nós, que hoje chamamos de domingo, na época era o primeiro dia da semana. Era quando começava a semana de trabalho e de atividade. E não foi diferente com os discípulos que tiveram que cair na realidade. Nós tivemos um mestre, tivemos um pregador, tivemos um líder, mas infelizmente ele está morto. Agora por nossa conta. E aí cada um tentou realizar, ou então reorganizar a sua vida como podia. Mas eu gostaria de rememorar um pouco mais o dia da Páscoa, primeiro dia da semana. Eles ainda estavam atordoados, mas ainda foram fazer aquilo que era necessário fazer, ou pelo menos de costume e tradição fazer: embalsamar o corpo de Jesus. E as mulheres faziam isto. E as mulheres foram ao túmulo fazer isto. Porque na sexta-feira não deu tempo. No sábado era um dia que não podia se fazer essas coisas. Então foram no primeiro dia da semana. E quando estavam andando, comentavam entre si: puxa, mas tem uma grande pedra na frente do túmulo. Quem é que vai nos remover essa pedra? E aí a primeira surpresa: a pedra estava revolvida.
Não estava mais diante do túmulo. E quando chegaram, o susto foi maior ainda. Era de madrugada. O sol ainda não havia nascido. Talvez na penumbra. E dentro do túmulo havia algumas pessoas, 2 pessoas, que nós sabemos eram anjos. Pode imaginar aquele momento pesado que elas estavam passando. E agora essa surpresa de não encontrar Jesus ali onde devia estar. De encontrar pessoas estranhas ali onde nunca imaginavam encontrar. E ainda uma mensagem que elas não estavam entendendo muito bem porque estavam atordoadas. E você sabe que eles fizeram? Fugiram. Fugiram correndo, assustadas. E quando elas chegaram a contar para os discípulos, uma reação natural, mas lógica dos discípulos. Vocês estavam assustadas. Era de madrugada. Vocês viram coisas estranhas. Vai ver que não é bem assim. Isso é tolice de mulher. É mais ou menos o que diz a Escritura Sagrada. É tolice. Mas não era. Uma dessas mulheres ficou para trás, Maria Madalena. E a ela Jesus apareceu. E aí, quando ela voltou, ela confirmou para os discípulos o que ela tinha ouvido diretamente de Jesus. Não, mas não é possível. Nós vimos Jesus morto. Nós enterramos Jesus. E agora? Ressurreição? Mas isso não existe. Ressurreição? Alguém já ressuscitou? Vocês já viram alguém ressuscitado? E esse foi o argumento dos discípulos, que não estavam crendo nisso também, na ressurreição de Jesus. Ora, as mulheres foram colocadas em descrédito. Pedro e João resolveram ir lá e conferir. Saíram correndo e foram até o túmulo. Chegando lá, nada encontraram. E voltaram. Mas também não tinham explicação. Sem nenhuma explicação. Aí começou o boato. Os próprios sacerdotes e as autoridades criaram a sua fake news. Ah, não. Os discípulos, os guardas no túmulo, havia guardas no túmulo. Os guardas dormiram e durante o dormir dos guardas, alguém veio e roubou Jesus dali. Era uma desculpa muito esfarrapada, mas era. Naquele momento não se sabia o que acreditar, em que dar crédito. Este boato de que tiraram o corpo de Jesus do túmulo e levaram para algum lugar. E nesse meio tempo chegou a tarde. 2 discípulos resolveram voltar para casa, que moravam na Galileia, e resolveram voltar. E no meio do caminho alguém está junto com eles, e puxa conversa com eles. E na dúvida ele vai explicando, ele vai acalmando o pensamento desses discípulos, até que chega um momento em que Jesus se revela a eles. Os discípulos, alegres, felizes, voltam para Jerusalém para contar aos seus discípulos, aos seus companheiros discípulos. Mas aí, será que dá para acreditar? Agora imaginem a mente dos discípulos nesse momento. Boatos, relatos, opiniões, até mesmo afirmações de que deveria ser algum fantasma, porque não é possível Jesus ter ressuscitado, ele estava morto. E aí, convocaram uma reunião, aliás, estavam reunidos já, para
conversar sobre isso e tentar colocar ordem. Quando, de repente, portas trancadas, medo dos judeus, e Jesus se põe no meio deles. E é o texto do Evangelho do dia de hoje. Jesus veio para acalmar, para orientar, para confortar, para consolar os discípulos e orientar para a sua vida. E Jesus fez isto. E Jesus começa, eu até diria o seguinte, que a psicologia de Jesus nesse momento foi muito eficiente, aliás, como também continua sendo quando alguém está muito triste, desesperado, desorientado, é necessário fazer com que a pessoa, em primeiro lugar, se acalme. E Jesus se pôs no meio deles e vocês podem imaginar a surpresa que isto representou. E Jesus diz: Shalom, paz. Paz seja convosco. Paz é tranquilidade, é calma. E é isso que Jesus está desejando para eles. E não só desejando, ofertando. Tenham calma. Eu estou aqui. Bem como Jesus diz quando nós também estamos desesperados por nossa vida atrapalhada. Ele diz: calma. Vamos colocar em dia os pensamentos. Vamos primeiro, antes de outra coisa, vamos fazer com que a gente possa raciocinar. E aí ele pergunta: vocês estão assustados por quê? Quando vocês querem fazer uma pessoa se acalmar, não é só palavras, mas é provocar uma reação na pessoa, fazendo uma pergunta. E é isso que Jesus fez. Vocês estão assustados? Por quê? Para dar uma resposta, a pessoa precisa pensar, raciocinar, precisa colocar em dia os seus pensamentos, as suas confusões. E é exatamente isto o objetivo de Jesus. Para que eles começassem agora a raciocinar, ao invés de simplesmente sentir o seu nervosismo, o seu medo e o seu temor. E aí Jesus começa a argumentar. E aí ele diz: vocês viram que eu fui morto. Vocês viram que eu fui crucificado. Olhem para mim e vocês vão ver que eu sou a mesma pessoa. Ah, vocês acham que é fantasma? Tá bem. Olha aqui, ó. Olha o sinal dos pregos que me pregaram na cruz. Olha os meus pés com o sinal dos pregos que lá foram pregados. E as pessoas começam então a raciocinar, a pensar e a se acalmar. E não só isso. Ah, não, mas ainda pode ser os fantasmas. Fantasma come? Fantasma tem essas reações humanas? Não. Então vejam, eu como. Vocês têm alguma coisa para comer? Então vejam como Jesus está lentamente, ele está levando as pessoas a deixarem de lado o seu medo, o seu susto, para poderem se acalmar. E aí, receber aquela mensagem que Jesus queria trazer para eles. E trouxe. Jesus tem uma mensagem para nós também. Mas antes de tudo, ele nos acalma. Antes de tudo, ele diz: eu sou. Olhem para mim. Confiem em mim. Não se assustem, não tenham medo. Eu estou aqui.
E quando Jesus faz isso, nós estamos prontos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E é exatamente isto que Jesus quis dizer e fazer. E aí vem, eu diria aqui, o texto cerne dessa nossa leitura de hoje, a leitura do Evangelho. O que eu passei aqui não é nada mais do que repetir aquilo que o Evangelho já tinha dito. Mas agora vem o principal. Agora vem aquilo que Jesus realmente queria dizer e consolar. Quando ele diz o seguinte: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Mas eles tiveram 3 anos com Jesus, diariamente ouvindo Jesus falar e pregar. Eles não sabiam ainda a Escritura Sagrada, ou pelo menos os textos e o objetivo de Jesus? Não sabiam. Porque eles ouviam e não entendiam. Como muitas vezes nós também ouvimos a palavra, lemos a palavra e não a entendemos. E aí foi Jesus abrir a mente para que eles entendessem as Escrituras. E é o que Jesus, através do Espírito Santo, faz conosco também. Ele quer abrir a nossa mente e dizer o que realmente é importante na nossa vida. Em primeiro, acreditar e crer e aceitar de quê? De que o que está escrito é o que o Messias tinha de sofrer no 3º dia ressuscitar. Lembrem, gente, eu preguei durante 3 anos para vocês. Eu sempre falei de que eu tinha vindo para salvar através do meu sacrifício. E vocês não entenderam? E aí Jesus diz, a Escritura Sagrada já diz, e eu disse tantas vezes, que eu tinha que sofrer, eu tinha que morrer. Mas por quê? Porque esta era a vontade de Deus. Este era o plano de Deus para com Jesus e o Messias. Este era o plano para que Jesus pudesse salvar o mundo. Não era a morte de Jesus, não foi um acaso. Já tinha sido profetizada há muito tempo. Mas o segundo ponto, e esse é para nós, e que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seja anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês ouviram hoje várias vezes aqui. Arrependimento para receber perdão. O perdão só existe quando tem um arrependimento. Quando eu pequei, eu me arrependo daquilo que eu pequei e eu peço perdão. E esse perdão Deus me dá, através de Jesus. Esse perdão Deus está oferecendo todos os domingos e todos os dias para nós, para que nós possamos realmente ser perdoados e, consequentemente, ser salvos. Esta é a mensagem básica do texto do dia de hoje. A mensagem que diz, o Espírito Santo nos abre o entendimento. Abre a mente. Leva-nos a um arrependimento. O arrependimento leva-nos ao perdão. E o perdão nos leva à salvação. Mas não é só para os discípulos, é para nós. Por isso a igreja tem esse dever de fazer isto. Nós, como igreja, temos esse dever de fazer isto. E ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou.